Você sabia que uma das maiores indústrias que mais arrecada no mundo é a indústria da pornografia? Para você ter uma ideia, essa avalanche de materiais e conteúdos adultos tem aprisionado e algemado milhares de pessoas ao decorrer do mundo e ao decorrer de todos os lados, destruindo, pessoal, pelo menos três áreas importantes e peculiar na vida do indivíduo, que é a sua área emocional, a sua área psicológica e a sua área espiritual. E é sobre esse tema que nós vamos falar dentro desse vídeo e trazer esse tipo de conteúdo. Mas antes de nós desenvolvermos, eu gostaria que você me ajudasse. Já de início, se inscreve lá no nosso canal, aciona as notificações, dá um like e coloca os seus comentários se esse tipo de tema, se esse tipo de vídeo é relevante para você ou para a vida de alguém. Para você ter uma noção do que essa indústria arrecada no mundo com material adulto, segundo estimativas de uma professora de sociologia da Universidade do México, Cássia Yossivsky, ela diz que a gigantesca indústria da pornografia hoje ela alcança um valor de quase 100 bilhões de dólares. Eu disse 100 bilhões de dólares, que é semelhante a 20 programas do Bolsa Família que atende 14 milhões de pessoas. E não apenas isso, a parte de produção ela vai superar em números a indústria da cinematografia. Um exemplo, Hollywood, ela arrecada por ano 15 bilhões de dólares anuais. Então imagine a diferença de 15 bilhões para 100 bilhões. E para a gente poder ter um pouco mais de embasamento, no ano de 2014, uma universidade dos Estados Unidos, ela monitorou pelo menos 19 homens que tinham vícios e que assistiam pornografia, monitorou o cérebro desses homens. E os dados foram impactantes, mostraram que no cérebro ele vai acionar os mesmos centros de recompensa que são ativados no momento que um dependente químico está usando droga. E a conclusão desses dados é que a pornografia ela vai deflagrar mecanismos de comportamento que causa compulsão. Aliás, desses dois participantes de um grupo de 19, 2 perderam seus empregos porque estavam assistindo um conteúdo pornográfico no meio do ambiente de trabalho. E os outros afirmaram ter pensamentos obsessivos por sexo. E o que seria esse comportamento de compulsão e de obsessão? Vamos tentar entender. A compulsão é quando a pessoa tem um desejo completamente desenfreado, ou por um objeto, ou por alguém, ou até mesmo pela própria comida. A pessoa ela perde os freios e os limites para poder conquistar aquele objeto ou fruto de um determinado desejo. Já a obsessão ela é completamente diferente. É a repetição do mesmo comportamento por várias vezes, ou até mesmo é quando você tem a repetição do mesmo pensamento e do mesmo comportamento. A pessoa ao qual é viciada no ato pornográfico, ela tem as mesmas manifestações de uma pessoa que tem obsessão e que tem compulsão. Olhando para esse mesmo estudo, pessoal, vai dizer que quanto mais jovem a pessoa é, mais potente é a resposta do cérebro a esse tipo de estímulo. Essa invasão acontece a esse tipo de conteúdo principalmente devido à facilidade da entrada da internet. Para você ter uma ideia, pelo menos por ano, os usuários eles são mais jovens e dizem que são aproximadamente 30 bilhões de visitantes anuais. Imagine a influência e o poder econômico dessa indústria. Ela acaba superando gigantes como a própria Netflix e a própria NBA. Olhando diante desses números, o que nós percebemos é que um jornal britânico, Telegraph, ela indica que várias pesquisas apontam que a relação entre a pornografia e a infidelidade estão também completamente associadas. Existe dentro desses conteúdos a desvalorização da figura da mulher, tratando com violência e tratando com agressividade. O consumo da pornografia, ela também vai afetar a vida tanto emocional como a saúde sexual da vida do indivíduo. Agora, a pergunta é, uma vez que o indivíduo está encarcerado, o que ele pode fazer? Olhando dentro do ponto de vista bíblico, em 1 João capítulo 1, versículo de número 9, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que a primeira coisa, as pessoas as quais estão viciadas nesse tipo de ato, é
confessar, é admitir. O primeiro passo para a libertação não é colocar panos quentes e muito menos mascarar uma realidade. A partir que você confessa, você abre a porta para o arrependimento. O segundo passo, olhando para dentro da Bíblia Sagrada, eu gosto de falar sobre Gênesis capítulo de número 39. Isso porque, dentro do texto, nos apresenta um jovem chamado José, ao qual a esposa do seu patrão quis assediá-lo ou quis deitar com José. E o texto diz que esse jovem chamado José, ele fugiu, ele correu desse tipo de ato e esse tipo de infração. O que nos revela, nós devemos fugir da aparência do mal, ou seja, tudo aquilo que possa ter conteúdo de nudez, seja por imagem ou seja por palavras, pornografia, nós devemos, como se fosse limitar a entrada do ato da pornografia nas nossas vidas, através de vídeos, ou através de imagens, ou através de palavras. Tudo aquilo que se refere a atos completamente pornográficos, nós devemos limitar e excluir esse tipo de acesso, seja em filme, seja em livro, ou seja, diante até mesmo das plataformas da internet. Limitar e extinguir tudo aquilo que possa te lembrar, através de imagens ou de vídeos ou através de palavras, questões relacionadas à nudez ou atos pornográficos, tem que ser completamente excluídos. Se você assiste às plataformas de rede social e isso, de alguma forma, faz você lembrar, então você precisa cortar esse tipo de mal. Você precisa extinguir tudo aquilo que possa te estimular a esse tipo de comportamento. O terceiro passo, que eu acho também muito importante, faça um pacto de santidade com Deus. Ore a Deus, faça um plano de oração para que Deus possa te libertar, para que o Espírito Santo possa renovar a sua mente. No livro de Jó, capítulo 31, o texto diz que Jó, ele revela algo impressionante, que no momento daquela turbulência ao qual Jó tinha passado, ele diz, porventura, colocaria eu os meus olhos numa virgem? O que Jó fez? Um pacto de santidade. Ele diz que independente do que estava acontecendo dentro do seu contexto de vida, aquilo não seria estribo e não seria suporte para que ele pudesse se aprofundar dentro dos pecados de atos completamente pornográficos. Ou seja, você fazer um pacto com os seus olhos. Por essa razão, faça uma aliança com os seus olhos. A Bíblia diz que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo for bom. Todo o seu corpo será bom. Existem no corpo da pessoa determinados acessos, os ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca. Quando nós fazemos uma aliança com essas portas, com esses acessos, eles são completamente purificados por Deus. Portanto, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, não se esquece de deixar o comentário e que Deus te abençoe e que Deus te prospere, em nome de Jesus.